Fala galera, eu sou o Lucas Oliver, sou professor de Geografia e a Geografia é a escrita do mundo. E hoje eu vou fazer uma leitura dessa escrita com vocês. Vem comigo, vou te contar uma história, tá? Porque a Geografia é feita de histórias para a gente saborear. Eu acho que a Geografia ela é sempre entendida como uma coletânea de coisas inúteis, mas na verdade não. A geografia é a junção dessas coisas inúteis, aparentemente inúteis. A geografia, para mim, é a forma como a gente consegue contar um pouco da história do mundo que a gente vive. Por que as coisas são assim, estão assim e como que elas podem mudar. E hoje, nessa aula, eu vou te contar uma história. Vem comigo para a gente poder entender um pouco do que é feita a geografia e como que ela pode nos ajudar a ler o mundo. Veja o Brasil, América do Sul, né, o Oceano Atlântico, o Pacífico, uma parte da África. A gente tem esse planetinha maravilhoso. Se a gente chega aqui perto, de repente aparecem essas linhas, né? A gente vê linhas imaginárias, desenhos sobre um planeta. Em qualquer lugar que você for desse planeta, você vai ver essas linhas, né? Elas são fronteiras entre os países. Na verdade, elas são fronteira entre os territórios, né? Território, opa, território é um conceito importante da geografia. Ele é o conceito básico, porque ele é um instinto, tá ligado? Território é um instinto que a vida tem, que a vida, todo ser vivo precisa se locomover, se deslocar no espaço. E ele tem esse sentido do espaço. E esse sentido, que a gente chama de o instinto de territorialidade, faz parte da vida. E o ser humano fez isso no nível de dividir o planeta todo, né? Ele dividiu aqui em todas essas linhas. Então, o território é uma coisa que todo mundo sente. É por isso que um dos subconceitos de território são os sentimentos que eles causam na gente, porque ele é um sentido, né? Diríamos assim, é a forma como a gente percebe o espaço, como a gente divide ele, que são as fronteiras, e a gente vai dividir ele porque tem recursos e alguém, o poder, né? Que é uma coisa que todo território vai ter. Então, todo território tem esses 4 subconceitos, né? E a gente dividiu em muitos territórios. Tem o Brasil, tem os estados, né? Essas linhas pontilhadas, tem Belo Horizonte, né? A gente vê a mancha urbana de Belo Horizonte, olha só, toda a região metropolitana aqui em cinza e tudo mais. E se eu procurar aqui, ó, Belo Horizonte, vai aparecer uma linha aqui, ó, no meio da cidade, ó. Cidade com cidade, de repente uma linha imaginária vermelha cruzando. Esta é a fronteira de Belo Horizonte com os outros municípios da região metropolitana. Ou seja, a gente dividiu os territórios, tanto no Brasil, um território completamente vasto, insanamente vasto, gigante, e em vários outros territórios, que são os estados, que são imensos também, e ainda dividimos esses estados em cidades, né, em municípios. Temos aí cerca de mais de 5.500 municípios no Brasil, linhas imaginárias, né, cortando os territórios. E então o território tem as fronteiras e elas definem muitas coisas, né? Entre as cidades não tem problema, mas essas fronteiras aqui, ó, que não são pontilhadas, não dá para passar sem mostrar um documento, né, sem pedir um visto, né? Que são as fronteiras internacionais, que é uma outra coisa. Mas ficando bem perto agora aqui nas nossas fronteiras, né? Aqui na nossa cidade. Lembrando que fronteira, é, lembrando, lem, lembrando que fronteira, gente, é uma coisa que está também na sua casa, né? Seu quarto é um território. Então, quem manda no seu quarto, se você tem um quarto só para você, você tem o poder sobre ele. E o poder significa o quê? Alguém, né, um indivíduo ou uma instituição governa aquele território. E governar significa que ele define as normas e as regras. E ele vai fazer de tudo para mantê-las funcionando. Então, essa é a estrutura de poder de território. Em qualquer lugar que você tiver, sua casa é assim, tem alguém que governa e que vai definir as regras e vai tentar mantê-las funcionando. Pode ser o Brasil, né? Pode ser seu bairro, pode ser a cidade. A gente tem várias escalas de territórios, né? Aqui no Google a gente pode ver essas linhas aqui delimitando essas diferenças. O presidente que manda, né, um indivíduo, né, ligado a uma instituição que é o governo federal, mandando em todo mundo aqui nesse território imenso que é o Brasil. E esse poder ele pode ser eleito ou transmitido, né? Se você está na sua casa, você está na casa que você morava, seus pais ficou lá, ou você comprou um apartamento, né? Ele era de uma dona, foi transmitido para você, e agora você tem o poder sobre esse território, que é o seu apartamento, sua casa.
Mas o poder, por exemplo, de uma cidade do Brasil, né, do estado de Minas Gerais, por estarmos numa república, ele é trocado de quando em quando, né, por um poder eleito. Ou seja, todo território tem um poder. Né? A gente está aqui na região metropolitana e esse poder, né, que vai estar contido dentro das fronteiras. Nunca existe um território sem poder, vai estar sempre em disputa de poder, talvez, né, quando não tem um poder assim. E, por exemplo, eu me sinto hoje em dia muito pertencente a Belo Horizonte. Eu moro aqui há muitos anos, eu não sou Belo Horizontino de nascença, mas de criação e de vida, sim. E gosto muito de Belo Horizonte. Eu me sinto muito mais pertencente a Belo Horizonte que ao Brasil. Porque o Brasil é um território vasto, gigante, ele está muito mais no meu imaginário do que na prática da minha vida cotidiana. Quer andar por Belo Horizonte, né? Quer andar aqui, quer andar no centro, quer passar na Praça 7, né? Que é o centro de Belo Horizonte, que foi construída para homenagear a República, né? Uma cidade já republicana, depois da monarquia. Então você tem uma cidade toda planejada aqui inicialmente, que está dentro da Avenida do Contorno. Eu me sinto muito pertencente a esse território, eu conheço muito ele, sua história, né? E essa é uma das coisas que a gente tem aqui nos sentimentos, que vai criar a nossa sensação de lar, né? É aqui que eu moro, é aqui que eu me sinto bem e tudo mais, independente das tretas que aconteçam aqui. E a gente tem umas coisas para falar aqui, mas inicialmente essa ideia de pertencimento que eu comecei a gente pensar mais tranquilamente com esse conceito, né, dentro de território. Mas o conceito principal de um território são os recursos, porque os recursos envolvem o meio ambiente, ou seja, o que tem ali, a população e a mão de obra, ou seja, o que essa população tem, quem é, o que elas podem fazer, né? Mão de obra no sentido assim, o que essas pessoas conseguem fazer. Elas conseguem desenvolver tecnologia e elas precisam desenvolver tecnologia. O quanto de tecnologia que uma população consegue desenvolver para gerar infraestrutura. E a gente vai ver isso aqui agora na prática, porque a gente está aqui ó, em Belo Horizonte, essa imensa mancha urbana, tá? E essa aqui é uma história muito interessante, porque a gente só está aqui nessa localização, porque observe bem, o Brasil ele é basicamente habitado pelo litoral. A maior parte das capitais estão aqui, ó, Salvador, Recife, Natal, João Pessoa, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, né? São Luís, Fortaleza, até Macapá. A imensa maioria das pessoas, e o censo de 2022 mostrou isso, a imensa maioria das pessoas do Brasil, 51% vivem até 100 quilômetros do litoral. Belo Horizonte é uma das poucas exceções, é a maior cidade do interior do Brasil. Não tem nenhuma região metropolitana maior do que a de Belo Horizonte, distante do mar. Né? Brasília talvez um dia chegue lá, mas ainda não chegou. E Belo Horizonte está nessa localização porque ela foi escolhida por uma coisa. Aqui tinha muita água, que é um recurso muito importante. Porque como a gente vai ver, olha só essa história. Quem chegou primeiro aqui de europeu nessa região para fundar, né, o estado de Minas Gerais foram os conhecidos bandeirantes, né? A galera que escravizava, comprava e vendia, raptava pessoas e vendia no litoral para as plantações de cana-de-açúcar aqui do Vale do Paraíba, lá no começo da colonização portuguesa. Esses bandeirantes escravizavam os indígenas que viviam na Mata Atlântica aqui, que não sobrou quase nada, né? Mas na época era tudo mata, tá? Então eles andavam no meio de morro, no meio de serra, procurando índio e também procurando riquezas. E havia um mito que eles ouviam aqui no litoral do Brasil, de que havia no interior, né, um mito tupi-guarani, da Serra Resplandecente, que o nome né, em tupi seria Sabarabuçu. Sabarabuçu é um mito comum no litoral brasileiro, que os indígenas que não valorizavam os metais como os europeus valorizavam, né, não valorizavam pedras como os portugueses valorizavam, vamos dizer bem, eles falavam de uma serra resplandecente, uma serra que ao longe se avistava e ela brilhava por ser cravejada de diamantes, esmeraldas e pedras preciosas. Até que, depois de tanto procurar, essa serra imaginária, né, é muito interessante como que a imaginação, a construção das histórias levou os portugueses a caminhar sobre os mares de morro, né? Nossa, gente, é mar de morro demais, tá o relevo do sul de Minas aqui, ó. É muito morro, né, um relevo de alta altitude. Então a galera saía atravessando São Paulo aqui, o mar de morro, só um exemplo, né? Eles ficavam subindo e descendo, tentando desviar e andando, andando, andando até chegar, né, aqui dentro do quadrilátero ferrífero, que é uma área muito importante dessa região aqui, que a gente vê esse conjunto de serras, né? Gandarela, Ouro Branco, Ouro Preto está aqui, Serra da Moeda, aí a gente tem a Serra do Curral, Serra da Piedade,
Aqui a gente tem Rola Moça, Itatiaia Sul. Toda essa área contém minério de ferro pra caramba, tá? É uma região, por isso que chama quadrilátero ferrífero. Mas antes de chegar nessa parte, olha só que interessante. Quando os portugueses estavam caminhando, depois de muito tempo, eles saíram de São Paulo. Pensa, estavam descalços, a pé, na chuva, na lama, tentando encontrar pessoa ou pedra para vender. Que vida é essa? Os camaradas chegaram aqui no meio do nada, assim, só tinha floresta e indígenas que eles não conheciam, tentando, eles sempre estavam levando indígenas que eles tinham raptados ou feito acordos, né, para andar junto com eles, já que os indígenas conheciam os nativos aqui que tinham território. E um dia eles chegaram na beira de um rio e viram, cara, pararam para beber água, né, e viram. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Cadê? Vamos virar a Serra da Piedade. Onde ela está? Aqui. Eu virei para o lado errado. Aí ela lá. Aqui, ó. Isso. A Serra da Piedade. Os caras chegaram aqui e viram de longe, brilhando, né, no sol, essa serra, que é feita de quartzitos, né? Não é diamantes nem minerais. E o quartzito, por ter muito quartzo dentro, ele brilha assim nos fins da tarde quando o sol bate aqui, principalmente na época do verão, que o sol está mais a sul, né? Ele vai bater diretamente aqui. Aqui esse é o lado sul, uma face sul da Serra da Piedade, que está na leste-oeste aqui, ó. Os bandeirantes, né, não eram portugueses na época, eles já eram brasileiros, eles pararam nessa curva do rio aqui, ó, e encontraram uma coisa muito interessante, galera. O que acontecia? Nessa época, essas montanhas do quadrilátero ferrífero, ó, sai aquele Rio das Velhas, tá? O quadrilátero ferrífero é cheio de mineral. Tem ouro, esmeralda, diamante, tem várias coisas aí. Tem uma série, né, de camadas geológicas aí de eras diferentes. Mas a principal delas, o Itaberito, que é um minério de ferro, também tinha muito ouro em alguns lugares. E olha tanto que essa serra, cara, ela ficou bilhões de anos erodindo, tá, gente? Bilhões de anos. É um tempo, assim, 1 bilhão. É muito tempo, desde sua formação. E toda essa erosão ao longo desse tempo, que é infinito para nossa cabeça pensar, 1 bilhão, mas pensa que a montanha foi sendo desmontada, né? E a gente consegue ver aqui, ó, nesses sulcos que aparecem, ó. Tá vendo esses vários sulcos aqui, ó? Eles se formam, por quê? Porque toda essa área, né, de ferro está aí há muitos e muitos anos sendo erodido pelas chuvas, tá? E observem também que o que vai acontecer com o sedimento, né, que é arrastado pela chuva. E aqui chove pra caramba, né? Lembrando disso. Mais de 1.600 aqui no quadrilátero ferrífero até 1.800 milímetros por ano. Cai aqui a água, o pedacinho de ouro, por exemplo, cai no Rio das Velhas, formou essa praia aqui, ó, e de repente, velho, eu sempre penso nessa ideia. Os caras andaram anos e chegaram, viram a Serra de Sabarabuçu, não encontraram o diamante, mas quando eles pararam para beber água, porque água é o recurso mais importante de todo e qualquer território, não é isso? Nós vamos falar da água na sua casa daqui a pouco. Os caras pararam para beber água, porque não dá para ficar nem 5 dias sem água. Eles pararam no Rio das Velhas, tinha uma prainha lá. Essa prainha, além de areia, tinha ouro brilhando no chão, porque foram mais de 1 bilhão de anos de ouro caindo ali e ninguém pegava, porque ninguém se interessava por aquela pedra, era só mais uma pedra. O português não, ele valorizava muito aquela pedra, muito, né? A gente tem que pensar nisso. Como que o cara entrou para beber água, achou uma pedra e falou: "Nó, vou construir tudo isso daqui a 300 anos". Mas a verdade, quando ele parou aqui, ele marcou o nosso maior tesouro, que é a água. E hoje, Belo Horizonte, né? Olha só, esse tanto de gente depende da água que vem desse rio. O Rio das Velhas, que vem dessa mesma curva do rio ali, que o português encontrou água, né? Aqui, ó. Aqui em Bela Fama. Olha que estrutura maravilhosa. A gente barra o Rio das Velhas, né? E ele é transportado para essas grandes piscinas. E nessas grandes piscinas, a água é decantada, limpa e magicamente sai na torneira da sua casa. E é por isso que você consegue ficar em casa 24 horas por dia. Porque se não tivesse água, se tivesse que buscar água, você sairia. E tem tanta gente em BH, só em Belo Horizonte, 2.355.000 pessoas. Se a gente fizesse uma fila na Praça 7 e desse um copo de água por segundo para os habitantes de Belo Horizonte, aqui é a Praça 7. Chegamos aqui ao pirulito, pá. Fizesse uma fila aqui. Se desse um copo de água por segundo para cada habitante, a gente só conseguiria pegar um copo a cada 28 dias. A gente teria que esperar 28 dias até abastecer todo mundo com um copo d'água por segundo.
né? Uma pessoa, outra pessoa, outra pessoa, outra pessoa. Essa é a quantidade de água que a gente gasta. Imagina essa ideia. A gente só pode pegar água daqui, né? Aqui de Bela Fama. É o principal local que a gente pega água. E olha só essa estrutura. A gente precisou investir numa coisa muito importante do recurso. A gente tem um recurso natural, água. Então a gente precisou treinar uma população e a mão de obra, desenvolver engenheiros, técnicos e tudo mais, para desenvolver a tecnologia capaz de construir essa infraestrutura, que é a de captar água para nossa casa, para nossa vida e tudo mais. Então a gente tem que investir nisso na nossa sociedade. Se a gente quiser ter água encanada, a gente precisa investir em educação, porque senão a gente não vai saber desenvolver isso. Só que a gente tem um grande problema na nossa história aqui, porque a civilização mineira, diríamos assim, né, a sociedade aqui, todo em torno da mineração, ela tem um problema, porque a mineração que está aqui no topo das serras de Itabirito, olha que maravilhoso, né? Tamanho da montanha que foi demolida pela tecnologia de área humana. Toda essa montanha é o Itabirito. E o Itabirito, gente, olha que interessante. Ele é como se fosse uma esponja. É uma rocha muito porosa, né? Ela vai ter ali ó, a hematita, que é o ferro e tudo mais, e ela é muito porosa. E aqui chove muito. E toda essa região, olha só quantas nascentes tem. Todos esses pontinhos aqui são nascentes, ó. Cada curvinha dessa é uma possível nascente. São centenas, a milhares de nascentes que caem aqui, ó, e literalmente vão para o Rio das Velhas e a gente pega água para a gente tomar banho, que seja, para a gente cozinhar nossa comida, para a gente usar no nosso dia a dia. Só que a gente tem um dilema na nossa sociedade mineira, que é o quê? A nossa água vem dessa rocha porosa que absorve a chuva ao longo do verão e descarrega ao longo do ano para não ter seca. Só que a gente está fazendo o quê? Tirando cada vez mais, né, o Itabirito, que, ou seja, que é essa esponja que absorve a água aqui na Serra do Curral, né, em cima do Taquaril aqui, mineração que foi muito tempo funcionando ilegalmente. A gente tem o clássico aqui, ó, atrás do Pico Belo Horizonte, aqui da região, a cidade de Belo Horizonte ao fundo, e essa grande mineradora. A gente vê a água aqui, né, porque toda vez que você cava, olha essa ideia, se você cavar um buraco, você vai achar água. Então, de repente, a mineração começa a cavar e acha água, né? Toda vez que ela vai cavar um buraco grande, ela vai achar água. Se ela não achar água, ela ainda está a caminho de achar. E aí, essa água vai ter que ser bombeada, né? Senão você não consegue tirar o minério. E aí ela vai ser desperdiçada, digamos assim, baixando a poeira que ela mesma levantou. Então a gente pega a maior parte da água da região metropolitana que estaria aqui, ó, sendo absorvida pelo minério de ferro, e que é desmontado, levado embora. A gente está perdendo a nossa capacidade de reter água para que no período seco essa água caia no Rio das Velhas e a gente possa abastecer Belo Horizonte, porque a outra área que a gente tinha de pegar água aqui, ó, que é a de Serra Azul, perdeu a sua capacidade de ser enchida pelo rio Paraupeba, né? Porque a Vale, né, a gente sabe que explodiu de maneira deliberada ou não, mas houve uma explosão de uma barragem de rejeito sobre pessoas, sobre um bioma, sobre o rio Paraupeba, né? Uma das maiores tragédias com vítimas, né? Mas a maior tragédia socioambiental mesmo é essa aqui, de Mariana, a Samar. Ela é uma cicatriz que você vê de longe, né? Você vê aqui, ó, pá. Olha o Bento Gonçalves, cadê? A cidade que foi engolida lá, ó. A galera teve seu território completamente devastado, né? Entrou aqui água, barragem, destruiu as casas, tudo. Você vai chegando perto aqui, você vai ver no resto de casa e tudo mais, né? E a cidade sumiu, né? E aí a mineradora foi lá e fez isso de novo. E tem muito risco porque ela construiu muitas armadilhas para ela mesma, né? É como se a gente tivesse botado uma bomba em cima da caixa d'água e de repente essa bomba pode estourar e a gente ficar sem água. E a gente continua construindo bombas. E aí eu queria contar uma historinha para a gente pensar, porque por mais que a gente não tenha mais como captar água aqui para a Serra Azul, que é uma coisa, só um parênteses, observem isso. Vou ligar o time-lapse aqui para a gente ver o que aconteceu em 2014 com essa barragem. 2014 foi ano que choveu um pouco menos, mas o consumo de água era tão grande e essa barragem, o reservatório Serra Azul, ele abastece grande parte da região metropolitana também. Ele dependia de água da chuva, tá? Ele não está ligado a nenhum lugar, ele está até isolado aqui. Ó. Você vê pela vegetação que ele é uma área isolada. Ela capta a água da chuva que cai aqui, do lençol freático e tudo mais. E aí, a evolução aqui.
Foi indo, ó. Vai chegar 2014, é o que vai acontecer, ó. A cidade foi crescendo, a região tudo em volta, começou o consumo de água. Em 2014 choveu um pouco menos e olha o tanto que cresceu essa região aqui, o Mateus Leme, Paraíso aqui, região aqui de Pedro Leopoldo também. Essa região foi sugando toda a água e de repente eles perceberam que eles não dava para segurar só com a água da chuva e de repente em 2018, 19 foi inaugurado uma obra que ligava, deixa eu tirar o time-lapse rapidamente aqui, só um instante. Tirei o time-lapse. Eles inauguraram uma obra, a Copasa, né? Inaugurou uma obra com dinheiro público, 150 milhões de reais do nosso imposto foi investido para construir essa obra. Uma obra de engenharia, uma obra de captação de água, uma obra que você precisa investir em pessoas, né, infraestrutura e tecnologia para levar a água do rio, dessa curva do rio Paraupeba, diretamente num cano para cá. Que aí você podia repor, né, e encher novamente essa barragem aqui, nesse reservatório de água, sem precisar da água da chuva. Só que passou pouco tempo e teve um acidente aqui, né? Acidente não. O atentado aqui da Vale, né? Explosão da barragem do Córrego do Feijão, que cai aqui no Rio Paraupeba e tira a possibilidade de pegarmos água. A Vale tem uma obra que ela tem que construir novamente o encanamento do Rio Paraupeba, tá? Até essa região, mas ela não terminou. Então, Belo Horizonte depende única e exclusivamente de uma única fonte d'água, que, lembrando, é o principal recurso que podemos ter. Sem ele não adianta nada, o poder não consegue se manter no território, nem ninguém. Mas tudo bem, professor. A gente está minerando, mas a gente está investindo nisso, né? O problema é esse. Essa história fica ainda melhor, porque se a gente não estivesse tirando todas essas montanhas aqui, ó, para investir na gente, ou seja, pega o minério de ferro, transforma aqui mesmo, faço todo o investimento, seria bom. Mas o que a gente está fazendo? Observe aqui comigo. Vamos fazer essa viagem junto comigo. Chegou a hora da viagem. Aqui é a Serra do Itatiaia Sul, tá? Esse aqui é o Itabirito e ele é grande esponja que absorve água, que faz as águas caírem novamente nos rios e abastecer a gente. Mas a gente está tirando essa esponja, desmontando ela, tá? Olha o desmonte dela aqui, ó. A gente traz aqui, os caminhões trazem, desmontam ela, a montanha vai virando essa poeira aqui, né? E vai enchendo caminhões, que é uma outra coisa que a gente precisa conversar, porque esse caminhão ele não vai levar diretamente para um trem, não, ele vai descer numa estrada aqui, ó. Ele vai passar um caminhão gigantesco carregado de minério de ferro, vai atravessar toda a mina e vai pegar uma estrada comum, dividindo com outros carros, né, que estão ali a passeio. Esses caminhões vão descer até Sarzedo. E no caminho, olha que interessante esses desenhos aqui. Não são desenhos, né, são plantações, são hortas que trazem as hortaliças que qualquer Belo Horizontino vai consumir, né? Nessa região aqui, ó, de Sarzedo, Mário Campos, olha o tanto de horta. Toda essa horta depende da água da irrigação, que vai sendo cada vez diminuída, porque a mineração que pega água e cava um buraco, acha água e não sabe o que fazer com essa água, apaga a poeira que ela mesma criou, ao invés de estar usando para irrigação, a gente poderia plantar muito mais coisa, com muito mais qualidade, muito mais saudável. A gente está ainda jogando a poeira, que não é apagada pela água, que é desperdiçada apagando poeira, que não precisava ser gerada. A poeira cai aonde? Na horta, que fica contaminada levemente, né? Ao longo dos anos, com tanta poeira e tanto minério que cai em cima. E esse minério, essas hortas que vão abastecer Belo Horizonte, olha só, tá passando um caminhão de minério, né? Do lado dela, às vezes o senhorzinho sai com um carrinho lá, bate e morre. E a gente tem muitos acidentes envolvendo caminhões de minério. E é um absurdo a gente permitir que isso aconteça na nossa sociedade. Mas esses caminhoneiros que vivem de frete, estão fazer várias corridas, né? Tipo Uber, para ganhar mais. Então eles vão a milhão mesmo na estrada, 100 por hora, né? Tá nem aí. E aí, às vezes, eles chegam aqui, ó, em Sarzedo. Olha a montanha desmontada. O que aconteceu? A montanha desmontou-se, né? O Itabirito foi transformado aqui, levado no caminhão. Agora ele está chegando aqui para encher o vagão do trem. Isso mesmo, o trem vai sair daqui, ó, pá, levando a montanha, como diria Drummond, né? Ele que deu essa ideia primeiro. Lá vai o trem levando a montanha. E ele está levando não só a montanha, como o nosso principal reservatório de água. Ele está levando embora. A gente está levando embora. A gente não está nem ficando, nem transformando aqui, ganhando dinheiro com isso. Está levando embora, o principal recurso. E ele vai para onde? Ele vai atravessar a serra, vai passar aqui em BH, olha que interessante. Ele vai descer aqui, ó. Vai chegar aqui na praça da estação até. A praça da estação está aqui, né? BH, você tem a estação de trem. Passa aqui o vagão com minério de ferro também.
É engraçado porque ele passa aqui, por quê? Porque essa área é do lado do Rio Arrudas, né? Só que o Rio Arrudas não está nem aparecendo aqui. Que aqui é o Boulevard Arrudas, aqui o rio está enterrado, né? A gente enterrou o rio e aqui o rio saiu. Isso aqui para mim é a nossa mostra, que a gente está nem um pouco preocupado com a água mesmo. A gente enterrou o rio, passou com o carro em cima, jogou esgoto na parte que aparece o rio. Então a gente transformou o nosso rio num esgoto, né? A gente com certeza não está pensando na água. Por isso que é importante ouvir essa história. Então a água que está sendo levada embora, toda a poluída da cidade, o trem vai do lado, tá? Porque o relevo é muito importante nessa parte. O trem não sobe morro. Se você olhar aqui, ó, a várzea do rio Arrudas é sempre mais plana comparada com os outros bairros, né? Belo Horizonte tem muito morro, não tem quase área plana. Então o trem vai seguir o rio, na meio do rio, né? Vai passar aqui, ó. O vagão vai vindo aqui, tudo mais, o trem vai descer, vai atravessar o quadrilátero todo aqui, vai sair aqui nessa parte, Barão de Cocais, né? Atravessou o quadrilátero, saiu aqui, vai indo embora e vai chegar, por exemplo, numa parte. Cadê? Aqui, eu quero chegar. Ipatinga, cadê? Ipatinga, tá aqui, ó, na beira do Rio Doce, isso mesmo, que o Rio Doce chega aqui. E Ipatinga, gente, é uma coisa interessante. É a primeira parada do minério, né? O minério de ferro vai descendo, o vagão, chega aqui, mas ele vai virar o quê? O ferro vai ser transformado na Uzi Minas aqui, ó, essa grande planta industrial gigante, né? Que tá aqui, ó. Para fazer isso aqui, gente, tem que investir em educação, tem que investir em técnico, tem que investir em engenheiro, tem que investir em cientista. Você não faz uma transformação dos seus bens, de recursos, né, sem isso. E a gente poderia estar investindo já numa forma, né, muito mais sustentável de transformar nossos recursos, né? A montanha sendo que foi desmontada aqui, ó, essa barata aqui, né? E vai virar aço, né? Vai virar ferro em algum nessas siderúrgicas. Você pode ver que Ipatinga é a maior cidade dessa região por causa da Uzi Minas, né? Ou seja, você tem um polo industrial, você atrai pessoas, atrai empresas, mão de obra qualificada no sentido de saber tecnicamente, e isso vale muito para a região, que, como faz parte do Brasil, não é o melhor lugar do mundo, mas com certeza aqui Ipatinga tem um dos maiores IDHs e a maior economia da região, inclusive é uma região metropolitana. Então a Uzi Minas, ou seja, o primeiro lugar que a gente pegou para transformar o minério, a gente conseguiu construir uma cidade ali que, querendo ou não, é mais rica que no entorno. Aqui pensando capitalisticamente mesmo, tá, galera? Pensando assim, numa sociedade capitalista. Vamos lá, não estou falando de revolução social, de mudança de método, falando de nada. Estou pensando no jeito mais simples. Depois a gente pensa do jeito mais complexo, como a gente poderia fazer essa transformação. Mas primeiro, aquele jeito mais simples. Então a gente tem a Uzi Minas mostrando aí que é possível transformar aqui no Brasil. Mas só uma parte fica, o resto vai embora no trem, né? O trem vai seguindo. O trem vai seguindo o Rio Doce. Aqui, ó, na beira do Rio Doce, porque é plano. E uma coisa muito interessante, porque a colonização de Minas não se deu pelo Rio Doce, né? A galera saía aqui de Paraty, velho, para pegar o ouro. Olha só o tanto que é mais longe. Vir pelo Rio Doce é muito mais sentido. Você vem no plano, você vem de barco, na verdade. Você levaria muito mais minério transportado pelo rio do que, né, nos escravizados africanos que tinham que carregar esse minério de ferro. Mas não, só que esse território aqui não era controlado por Tupi-Guaranis, e isso é importante, porque entre os Tupi-Guaranis, a relação com os portugueses se deu muito mais abertamente. Agora, entre os Krenaques, que era a região que controlava esse território, ou seja, o poder ali não trocava ideia com os portugueses, então os portugueses não conseguiam, né, fazer cidades, ficar aqui de boa, senão eles eram atacados, porque os Krenaques defendiam muito bem seu território. Então os portugueses subiam aqui, ó, a Serra do Mar, mano. Os caras saíam aqui de Paraty, subia a Serra do Mar gigante, né? Os caras não, os escravizados, né, carregando coisa, atravessava aqui, ó, Cruzeiro, passava a Serra Mantiqueira, tinha que achar uma passagem, a mais baixa era aqui, você olha em volta, tudo montanha, cabulosa, serrão. Os caras passavam só morro, só que aqui era os Tupi-Guaranis, né? Então os portugueses já tinham controle dessa região, né? Claro que sempre usando toda a violência possível. Mas o nosso minério foi embora pelo Rio Doce e chegando ali ele desviou e chegou aonde? Em Vitória, no Espírito Santo, capital do Espírito Santo, onde, olha só, o trem chega, né, na região portuária. Aqui ele já está vazio. Mas onde está o minério que estava nele? Onde está Sarzedo, o pedacinho de Sarzedo que a gente viu embora? Olha ele aqui. Olha o Sarzedo desmontado aqui, ó. Foi desmontada lá, Sarzedo entrou no trem, olha ela aqui, ó. E agora ela vai nesses grandes galpões, novamente, olha o tamanho da infraestrutura que a gente tem aqui, né? A gente tem uma região portuária, uma região de transformação aqui, metalúrgica também, porque aqui chega minério, então a gente é obrigado minimamente a transformar uma parte.
Mas a maior parte a gente não vai transformar aqui, a gente não vai gerar emprego com mais qualidade, que vai gerar maior desenvolvimento para a sociedade no geral, pensando assim, né? Não estou nem usando o poder político, pensando em nenhum aspecto, pensando economicamente mesmo, bem livremente, né? Sem fechar muitos conceitos. Então, economicamente, dentro do capitalismo, se você transforma o material onde você está, você economiza recursos, você não precisa levar embora, não gasta energia de transporte e também ganha o dinheiro vendendo o produto. Mas o que vai acontecer com o nosso sarzedo do coração aqui da região metropolitana de Belo Horizonte é o quê? É que ela vai embora nesse navio. Sarzedo vai embora nesse navio maravilhosamente gigantesco, né? A nossa montanha agora, que andou no trem, agora pegou um navio. E olha só quantos navios levando embora aqui. Nossa, Sarzedo. Daí para onde que vai? Vai para onde, né? Nosso minério de ferro, nossa Sarzedo querida, né? Nossa esponja de água que agora se transformou em pó, está num navio sendo transportado para o outro lado do mundo, para a China, né? Então a gente vai ter a China aqui. Aqui é Pequim, a capital, e aqui é Tianjin, é um grande centro industrial. E olha o que a China vai fazer, gente. A China vai comprar o nosso minério de ferro, né? Ao invés da gente transformar lá, a gente vendeu para a China, mas tudo bem. Eu vou tentar mostrar para vocês o que a China fez aqui nos últimos anos de infraestrutura. Olha que doideira. Enquanto o time-lapse vai rodando, eu vou beber uma água. Olha a evolução desse lugar, tá? De repente eles vão construir aqui uma península do nada, não tinha nada aqui. De repente vai ser construída uma península e olha só um tanto de coisa surgiu aqui no meio do mar. Enquanto a nossa montanha vai sendo desmontada, a China vai construindo penínsulas, né? É uma coisa geográfica, assim, o capitalismo de recursos utilizando, né? A gente desmonta uma montanha e constrói uma península lá na China. Não com o nosso mineral, mas para receber o nosso mineral, né? Nossa Sarzedo. Olha o que acontece, gente. Do outro lado da China, essas penínsulas construídas no meio do mar vão receber quem? Olha quem saiu lá de Vitória, o navio carregando Sarzedo, né? Sarzedo foi desmontado agora em pó, aos caminhões que vai pegar. E olha a Sarzedo aqui, gente, desmontada, bonitinha, transportada, né? Tatiaia-Sul. Ih, aqui deve ter quadrilátero todo, viu? Que deve ter Serra da Moeda, Ouro Branco, e que deve ter tudo. Quadrilátero virou o quê? Ele vai ser transformado aqui. A China tem grandes indústrias, né? Ela vai transformar tudo aqui na zona portuária que ela criou. Então ela criou todas as estruturas, ela investiu em engenheiros, em técnicos para saber transformar esse processo, ela investiu na educação e na ciência, porque ela sabia que para ela se tornar uma potência global. Então a China pegou o minério do Brasil e transformou ele lá. Ela fez um investimento na educação para que ela tivesse o que lá? A China não tem um recurso que o Brasil tem. O meio ambiente, ela só tem a população. Cadê? Perdão, voltei. Recurso. A China não tem o meio ambiente, ou seja, ela só tem a população, né? Ela não tem o recurso natural. Mas ela tem a população, a mão de obra qualificada para transformar o minério em tecnologia, em infraestrutura, em coisas que a gente vai comprar. E aí, tudo é transformado na zona portuária aqui, né? E vai fazer o quê? O que vai acontecer com o minério de ferro? Vai virar, né? Sarzedo virou um fone de ouvido, não é isso? Virou um fone de ouvido, um pedacinho ali do ferro foi para fazer fone de ouvido, foi transportado aqui das indústrias que está aqui nessa península criada para receber o minério. Os caras criaram uma península para receber o minério, transformar o minério em fone de ouvido e botar no navio valendo muito mais caro, infinitamente mais caro, né? O navio aqui, ó. Voltando para onde? Direto para o Brasil, com o nosso fone de ouvido, que era Sarzedo, né? A gente deixou de beber água para poder transformar a nossa fonte de água em fone de ouvido. Só que vai chegar o navio em BH? Não vai, né, gente? BH não tem praia, infelizmente. Vai chegar onde? Aqui, ó, no Paraná, no porto de Paranaguá. O navio que veio lá da China carregando aqui, ó, o seu minério de ferro, ó, o seu fone de ouvido, né? Sarzedo transformada no container, desceu aqui, ó, o caminhão vai pegar o container, vai levar para onde? Lá para Curitiba, onde a Receita Federal vai segurar o seu fone de ouvido que você comprou por menos de 99 e que você não sabe nem como é que pode custar tão barato, porque ele saiu daqui de Sarzedo desmontado, foi para a China de barco, navio, gastou petróleo para caramba nesse processo todo, para você depois, se for liberado pela Receita Federal, atravessar o Brasil, o Sul e o Sudeste e chegar lá no Shopping Oiapoque, não é isso? Olha o Shopping Oiapoque aqui, ó.
Tá na várzea do Rio Arrudas, o minério de ferro passa do lado aqui, ó, ele vai embora, ele dá quase um oi, né? O trem vem aqui na curva do rio, passa aqui e fala tchau, sou Sarzedo de mineral, daqui a pouco eu volto com fone de ouvido e você vai me comprar aqui no Shopping Iapoque, maravilhosamente essa história. E a gente está um dilema bem simples para tomar uma decisão. O quadrilátero ferrífero é o nosso maior recurso porque ele é a nossa esponja gigantesca de água. Só que além disso ele tem mineral, né? Se a gente estivesse fazendo o que Dubai faz. Opa, deixa eu vir em Dubai aqui. Por exemplo, os Emirados Árabes Unidos, né? Não é Dubai, perdão. Os Emirados Árabes Unidos, olha só a fronteira deles. Os caras no meio do deserto manteram uma linha reta e falaram: foda-se, daqui pra cá é meu, daqui pra cá é seu, né? Os Emirados Árabes Unidos só tem um recurso que é petróleo, mano. Não tem nada no território deles, são minúsculos, véio. São menor que Minas, só que eles têm petróleo. E eles estão investindo só em ilha artificial? Não. Eles estão investindo também muito em tecnologia, eles investiram em satélites, né? Eles estão investindo em informática, em robótica, num tanto de coisa que a gente poderia estar fazendo isso, né? A gente poderia estar pegando o nosso minério de ferro, já que a gente vai usar ele, a gente poderia usar ele, né? Já que ele está sendo usado, digamos assim. Porque Belo Horizonte corre o risco de ficar sem água, porque a gente cedeu o principal recurso que a gente tinha, que era o controle do território sobre as nascentes, sobre os minerais, a gente entregou para a iniciativa privada. Isso é uma coisa a se pensar. Né? É uma disputa territorial muito grande, porque a gente precisa do nosso recurso, que é a água. Senão vai ficar todo mundo sem água. E se ficar sem água, não tem solução. Basta que esta barragem, próxima a Macacos, do lado da região metropolitana, se essa barragem de rejeitos estourar, nível 3, ela vai cair em poucos minutos aonde? Aqui, no Rio das Velhas, tá? Ela tá aqui, ó, ela vai cair aqui. E daqui, olha onde ela vai chegar. Aí não tem engenheiro, não tem infraestrutura que vai dar tempo de construir novamente o local para pegar água, para saciar a sede de milhões de pessoas. Fora a quantidade de água que a gente desperdiça com a mineração. Fora a água envenenada que cai na horta, que poderia ser agroecológica, mas eu nem vou entrar nessa questão ainda. Então a gente poderia transformar Belo Horizonte se a gente pensasse capitalisticamente de Estado, como a China faz. Né? A China faria isso, ia pegar o minério todo aqui, ia transformar tudo aqui. A gente que estaria exportando fone de ouvido e Sarzedo seria uma grande cidade que está do lado aqui, ó. E provavelmente a gente não usaria caminhão nem muitas formas não, porque a China está mais preocupada em explorar tudo muito com cuidado do que tudo de qualquer jeito. Então, é só para a gente pensar nessa história, a história da sociedade mineira, que cedeu o direito à mineração, na verdade nunca teve, porque esse território esteve sempre em disputa. E hoje essa disputa é entre milhões de pessoas e as poucas pessoas que ganham dinheiro com a mineração, né? As pessoas que ganham ali, que apostam na bolsa de valores e tudo mais. Então tem milhões de pessoas vivendo aqui que dependem, e olha o tanto de mineradora que tem aqui, né? Então a mineração, a água é uma questão muito importante para o território aqui da sociedade mineira, assim que eu estou chamando, né? Região central de Minas. Beleza, galera? Espero que tenham gostado dessa aula. É uma aula meio experimental, estarei trazendo mais aulas. Eu sou Lucas Oliver, sou professor de Geografia, sou formado em Geografia com especialização em Literatura. Acredito que a leitura do mundo é o que a Geografia consegue fazer. Espero que tenham entendido um pouco essa história sobre como Belo Horizonte, a água, né? E tudo é mina, né? Mina d'água, mina de ouro, mina explosiva. Um abraço, curta, compartilha, né, o pacotão do YouTube aí. E se inscreva no meu canal. Valeu, até uma próxima.